Então, nosso objetivo é, então, trazer um pouquinho, né, falar um pouquinho sobre essa, uma das regras de derivação que a gente conhece, né, que é, é a que a gente chama, né, de regra da cadeia. Primeiro, por que que a gente estabelece regras, né, para o cálculo de derivadas, né? Por que que a gente não simplesmente se contenta com aquele conceito, né, aquela definição de derivada que surge a partir do momento em que a gente entende o conceito de derivada, entende o que é a derivada, o que que a gente pretende dizer quando a gente né, evoca esse conceito de derivada, que né, a gente percebe que a gente entende a noção do que é derivada, mas para que ela fique bem conceituada, para que ela fique melhor assim, mais precisa, mais formal, a gente precisa de uma noção de limite, né? Aliás, não sei quantos aqui sabem disso, mas o conceito de limite, ele não veio antes de derivada, ele veio depois, ele apareceu depois de derivada, né? E por quê? Né? Porque, na verdade, o conceito de limite, ele foi desenvolvido a partir de uma necessidade de se dar uma definição mais precisa de derivada. A derivada, ela foi conceituada ali pelo início do século XVII, mais ou menos, e assim, os dois precursores, né, principais do cálculo diferencial e do conceito de derivada são Newton e Leibniz, né, acredito que vocês conhecem bastante já esses dois nomes, mas naquele momento não se tinha uma noção de limite, então eles tratavam a noção de derivada, essa coisa do coeficiente angular da reta tangente, da velocidade instantânea, né, só que sem uma noção de limite. Então havia uma dificuldade, assim, um certo mal-estar de que na hora de fazer os cálculos de derivada, eles tinham meio que fazer umas manobras do tipo, olha, em um dado momento um número não é zero, no outro momento o mesmo número, agora eu vou dizer que ele é zero, sabe? E havia uns negócios assim estranhos, né? E que só foram entendidos melhor, só foram melhor colocados depois que se desenvolveu a noção de limite, cujo objetivo era tornar o conceito de derivada mais palatável, mais preciso, mais, assim, matematicamente aceitável, né? Então, o limite, ele surge com o propósito de tornar o conceito de derivada mais preciso. Por isso ele vem depois, né? Então, derivada vem antes de limite. O limite, ele surge, então, nesse sentido de tentar melhorar a noção de derivada, torná-la mais precisa, mais formal e mais rigorosa do ponto de vista da matemática, né? Ok, agora, uma vez que a gente entende isso, que a gente tem o conceito de derivada, aquela definição de derivada que todos vocês viram, né, dada por um limite, né, a derivada de uma função f num ponto P, né, é dada por aquele limite, né, o limite para x tendendo a P de f de x menos f de P dividido por x menos P, né. Tem variações dessa expressão, mas essencialmente elas são todas equivalentes, né, essencialmente essa é a caracterização. E, bom, se eu tenho a definição, então se eu quero calcular a derivada de qualquer função, eu utilizo a definição de derivada, né, calculo um limite e ok. O problema é que, para certas funções, o cálculo de derivadas através dessa definição de limite, ele pode tornar-se mais do que muito complicado, ele pode se tornar impossível. A gente simplesmente não consegue fazer. E se conseguir, vai ser mediante muito esforço, muita dificuldade, né? Então, é por essa razão que a gente começa a tentar, poxa, será que não existem regras, mecanismos gerais que valham para o cálculo de quaisquer funções, né? E é nesse sentido que a gente vai buscando construir, estabelecer regras que facilitem o cálculo prático de derivadas, né? Então, nesse sentido, vai surgir aquela regra que dá conta de derivar uma soma de duas funções.
Eu não preciso, se eu conheço a derivada de uma função, se eu conheço a derivada de outra função, eu não preciso fazer um processo de limite de novo para calcular a derivada da soma, porque eu tenho uma regra que vale para a soma, né? Aliás, derivada da soma é igual à soma das derivadas, certo? Se eu estiver falando coisa que não é o que vocês viram, vocês me falam, né? Da mesma forma, a gente aprende uma regra para derivar o produto de funções, para derivar o quociente de funções, e assim por diante. A regra da cadeia, ela é uma regra que caminha nesse sentido, né? E ela está preocupada em lidar com aquele tipo de funções que é dado pela composição de duas funções distintas, né? Então, antes de falar, de entrar propriamente na regra da cadeia em si, eu queria trazer vocês um pouquinho antes ainda, para a gente pensar um pouquinho no que seria, no que consiste, né? O que está por trás dessa operação de composição de funções, né? Não sei se vocês já pararam para se questionar em relação a isso, né? Mas, quer dizer, por que a gente faz composta de funções, né? Por que isso é relevante? Então, para a gente entender isso, primeiro a gente precisa entender para que serve função, né? Se eu perguntar para vocês, para que serve função? O que vocês me responderiam? Qual é o papel da função? Para que, né, por que esse objeto matemático foi, em algum momento da história da matemática, foi concebido, foi dado, por que essa definição foi trabalhada historicamente, até chegarmos naquela que a gente tem, atual, moderna? Para que serve isso? Matheus está dizendo, para criar gráficos, para um certo motivo. Exato. Mas o que eu quero é justamente esse certo motivo que você fala. Porque, beleza, na verdade os gráficos, eles são uma representação, uma das representações desse objeto matemático chamado função. A gente poderia listar 5 representações para esse objeto matemático, né, chamado função. A primeira delas, a mais elementar, a mais intuitiva, a mais rudimentar, inclusive, é a representação que eu poderia chamar de verbal. É descrever uma função verbalmente. A segunda representação é a representação tabular, ou por tabela. Significa dar alguns valores na variável independente e listar qual seria o efeito, qual seria a ação da função naqueles valores, naquela lista finita ali, naquela lista de valores. Então, você monta uma tabela, essa é a segunda representação. A gente tem a representação de diagramas, né, aquela que a gente faz muito lá no ensino médio, né, duas bolinhas assim, com pontinhos dentro e flechinhas ligando os pontinhos de uma bolinha para os pontinhos da outra, né, representação por diagrama. A quarta representação é aquela que a gente poderia chamar de algébrica, é aquela que se apropria do simbolismo algébrico que é desenvolvido na matemática, para representar a lei dessa função sem ter que particularizá-la em pontos, como a gente faz tanto na tabela quanto no diagrama, né? A gente não precisa particularizar. Aquela lei, quando ela se utiliza da linguagem algébrica, ela representa a ação da função em qualquer que seja o elemento no domínio. É aí que entra o papel do x, né? O x, enquanto variável, representa qualquer elemento do domínio daquela função, né? Enquanto f de x descreverá qual a ação que aquela função exercerá sobre aquele x, né? Então, quando eu escrevo f de x igual a x ao quadrado, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que, dado um x, um elemento lá do domínio dessa função, nesse caso seria o conjunto dos números reais, a reta inteira. Aliás, aqui, nesse contexto, a gente só fala, a gente se restringe, né, às funções que assumem, que têm valores reais, né, e que têm variáveis reais. Então, é função de R em R, como a gente fala, né? E então, essa função, ela pegaria um número real e a ação dela é levar no quadrado desse número. Então, se eu colocar no lugar desse número real, eu colocar 2, ela vai levar no 2 ao quadrado, que é 4, né? Então, a representação algébrica, ela dá conta de representar a ação da função em qualquer elemento, em qualquer que seja o x lá no domínio da função, né? E por isso ela é muito eficiente, porque ela não depende de particularizações, como a tabela depende, por exemplo, né? Por outro lado, ela também é mais, por ser mais sofisticada, ela tem menos apelo intuitivo, né? Mas ela é uma das representações de função.
né? Ela não é a função, às vezes a gente confunde isso. Ah, f de x igual a x ao quadrado, isso é uma função. Não, isso não é uma função. Isso é uma representação possível para aquela função, né? E a quinta e última representação é aquela que o Matheus mencionou aqui, que é a representação gráfica. É utilizar-se de uma figura geométrica que representa aquela função, né? Então essas são as 5 representações. Mas para além disso, para que serve função? Qual é o papel da função, né? O Victor respondeu aqui para a gente, né? O Victor disse assim, ó, a função serve para predizer ou estudar movimentos. É exatamente isso. O papel da função, papel assim, exclusivo da função, é descrever movimentos, né? Por que a gente precisa falar de função? Porque a função é o objeto matemático que descreve os movimentos que a gente observa, né? E é para isso que serve a função. A função serve para descrever movimentos. O cálculo diferencial integral, né, é aquela teoria dentro da matemática que estuda os movimentos, né? É isso que o cálculo faz, né? É estudar movimentos, né? É entender como variam as coisas, entender taxas de variação, e quando eu falo de variação, quando eu falo de taxa de variação, quando eu falo disso, eu estou falando de mudança, eu estou falando de transformação, eu estou falando de movimento, né? Então, função, o papel da função é descrever movimentos. E como que isso funciona? A gente observa um certo movimento na vida, né? E a partir dessas observações, a gente tenta modelar matematicamente esse movimento, né, buscando alguns elementos que sejam regulares nesse movimento, né? A matemática ela sempre busca por regularidade para que ela possa descrever esses movimentos, ela tem que filtrar o que de regular ele tem, e quando a gente, nessa tentativa de buscar a sua regularidade, descrevê-la através de algum objeto, é a função que vai aparecer nesse processo, né? É a função que vai dar conta de descrever esses movimentos, né? Então, um exemplo, assim, simples, né? Imagina uma pessoa correndo em linha reta, né? É um movimento, é alguém correndo, alguém se movimentando, né? É um movimento acontecendo. A função, ela aparece quando a gente tenta, por exemplo, para cada instante de tempo, dizer qual é a posição dessa pessoa que se desloca em linha reta, né? Essa dependência, olha, a cada instante de tempo, essa pessoa estará numa determinada posição. Quando eu percebo qual é a relação entre a posição em função do tempo, dependendo do tempo, é aí que vai aparecer a função, né? Que vai ter como representações essas 5 que eu citei agora há pouco, né? Das quais as 2 mais importantes são as 2 últimas, a representação algébrica e a representação gráfica, né? Mas função, essencialmente, se pudermos resumir tudo isso em uma frase, função é a linguagem matemática do movimento. Tá claro isso para vocês? Faz sentido isso que eu estou falando? Não sei se já tinham parado para pensar, assim, né? Porque, assim, função não é um fim em si mesma. Ela presta para um objetivo, e esse objetivo é estudar movimentos. Legal. Então, ok. Então, se função é linguagem do movimento, nesse sentido, o que estaria por trás dessa operação que a gente faz com funções, que a gente chama de composição, né? Que é aplicar uma função em outra função, basicamente é isso, né? A composição de função. Ora, se função é a linguagem de movimento, se uma função específica, ela visa descrever um tipo de movimento, então a composição de 2 funções nada mais carrega por trás, né, disso, uma noção de composição de movimentos. Uma noção de composição de movimentos. Mas será que a gente observa a composição de movimentos na vida? Poxa, o tempo inteiro, né? Quantos aqui já fizeram aquela experiência, né, aquela brincadeira de você pega um jogo de dominó, né, e aí você coloca as pecinhas todas assim, em pé, né, e enfileiradinhas, assim, você até pode formar figuras, né, aliás, tem gente que vai pro Guinness, né, porque
bate o recorde de quantidade de pecinhas de dominó que coloca, e aí, enfim, você coloca essas pecinhas de dominó todas enfileiradas, né? E aí, depois de todas colocadas, a gente vai na primeira pecinha e dá um totozinho nela, assim, né? Dá um toquezinho nela para ela tombar. E à medida que a primeira tomba, ela bate na segunda, que também vai tombar. Só que a segunda vai bater na terceira e também vai tombar, e assim por diante. E aí acontece um movimento, uma reação em cadeia, né? O que é isso que está acontecendo? Olha, isso nada mais é do que uma composição de movimentos. Como assim? Bom, vamos pensar. Suponha que eu tenha feito, né, essa fileira aí de pecinhas de dominó, e eu apliquei essa força ali na primeira pecinha. Então, quem provocou, quem provocou o movimento da primeira pecinha? Então, está muito claro que foi a minha ação de ir lá e empurrar com o dedo a primeira pecinha, tá claro? Né? Fui eu que provoquei. Agora, quem provocou o movimento da segunda pecinha? Quem provocou o movimento da segunda pecinha? O que vocês acham? Exatamente. Foi a primeira, né? Foi a primeira pecinha que provocou o movimento na segunda. Por sua vez, a segunda pecinha provocou o movimento da primeira. Então, se a gente pensar nesses movimentos enquanto função, né? Então eu tenho, digamos, a variável dependente no movimento da primeira pecinha, a variável dependente seria a variação na posição dela, né? E, e qual seria a variável independente? Aquela que aconteceu de maneira independente. Foi a ação que eu provoquei na primeira pecinha. Então, a variação na força que eu apliquei ali provocou, causou um movimento na primeira pecinha. Então, variável independente seria a força que eu apliquei. Variável dependente, o movimento que aconteceu na primeira pecinha. Agora, se eu olhar para o movimento da segunda pecinha, do ponto de vista da segunda peça, o movimento dela é a variável dependente. Acontece que a variável independente dela é a primeira pecinha, porque foi a primeira pecinha que provocou o movimento dela. Né? O Gustavo está dizendo, seria um movimento dependente entre si. Exatamente. Né? Agora, é correto dizer que, na verdade, foi a minha força que causou o movimento na segunda pecinha? Sim ou não? É correto dizer isso? O que vocês acham? Indiretamente, sim. Pois é, porque, no fim das contas, fui eu que causei o movimento na primeira, que provocou o movimento na segunda, que provocou na terceira, mas, de certa forma, todos esses movimentos porque eu promovi um movimento inicial, né? E é esse tipo de coisa que a gente vai chamar de reação em cadeia, que a gente vai chamar de composição de movimentos. Né? E nesse contexto de composição de movimentos, a gente percebe que, ora, uma certa variável será independente, ora ela será dependente, como é o caso ali da primeira pecinha. Né? Eu estou aqui e empurrei a primeira pecinha. Nesse momento, a minha força é a variável independente, e o movimento da primeira pecinha é a variável dependente desse movimento. Agora, se eu olhar do ponto de vista do movimento da segunda pecinha, a primeira pecinha veio aqui e derrubou a segunda. Então, do ponto de vista da segunda, a primeira pecinha, o movimento da primeira pecinha, agora é variável independente, do ponto de vista desse movimento. Então, à medida que ela caiu, o movimento independente agora, essa da segunda vai cair. Esse aqui agora é movimento dependente. E isso, e assim sucessivamente, né? Se eu olhar agora para a segunda pecinha e olhar para o movimento da terceira, agora o movimento da segunda pecinha é independente. E o da terceira dependente. E assim por diante. Então, ora, uma certa variável será variável dependente, ora, ela será variável independente, quando eu olho para esse processo de composição de movimentos. Né? Isso no processo de desenvolvimento da filosofia, no processo de nascimento da filosofia, foi muito estudado
pelos filósofos, chamados filósofos pré-socráticos, né? Eles se preocupavam muito com eles observavam os fenômenos da natureza e percebiam que havia uma certa relação de causa e efeito entre eles, né? Um fenômeno que acontecia, ele era a causa de alguém, né? Então, quando chovia, por exemplo, eles queriam saber o que causou a chuva, né? E aí, olha, o que causou a chuva foi o fato de que as nuvens ficaram muito densas, uma grande quantidade de água em forma de vapor, e essa densidade fez com que elas assumissem novamente a forma líquida e despencassem do céu, por isso choveu. Então, a causa da chuva é esse aumento na densidade, no peso dessa água em forma de vapor que vai cair, né? Acontece que essa causa que causou a chuva, ela também é efeito de uma causa anterior, né? Tá, então, o que causou essa nuvem ficar muito densa? Olha, o que causou essa nuvem ficar muito densa foi o fato de que a temperatura aumentou muito, né? E aí a água dos rios foi evaporando e foi se acumulando lá nessas nuvens. Olha, mas e por que esquentou muito? Então, a causa da nuvem ter ficado desse jeito foi porque esquentou muito, mas esquentar muito foi também efeito de uma outra causa. E percebem a coisa da composição dos movimentos acontecendo assim, o tempo inteiro diante dos nossos olhos. Para onde quer que você olhar agora, você vai ver composição de movimentos acontecendo, né? Coisas que acontecem, que provocam outras coisas, aquele chamado efeito borboleta, né? Algo acontece aqui que provoca outro acontecimento que provoca outro, que provoca outro. No fim das contas, o bater das asas de uma borboleta aqui provocou um tornado lá do outro lado do mundo, né? Essa é a ideia do efeito borboleta. Mas é a ideia da composição de movimentos, né? O Gustavo está dizendo aqui, eu lembro de ter visto esse assunto de variável dependente e independente com o assunto do triângulo de Pascal, na qual se usa uma ferramenta para se descobrir o valor de um monômio independente da variável. O binômio de Newton, certo. Exato. Então, ou seja, ficou claro para vocês que existe uma noção natural que a gente basta olhar ao nosso redor, que a gente vai observar acontecendo de monte, que é esse fenômeno da composição de movimentos, movimentos que acontecem e que provocam outros movimentos, que por sua vez provocam outros, e assim sucessivamente. Isso está claro para vocês? Fez sentido isso? Legal. Ok. E para que serve, então, função composta? Serve exatamente para descrever esse processo de composição de movimentos, né? Se função é a linguagem do movimento, e se há composição de movimentos, então deverá haver uma noção de composição de funções que corresponda a esse processo de composição de movimentos. Então, se a gente pensar, por exemplo, né, deixa eu colocar aqui, se a gente pensar, por exemplo, ó, que temos uma função y igual a f de x, y igual a f de x, e uma segunda função que eu vou chamar de z igual a g de y. Né? Então, aqui eu estou diante de duas funções que descrevem dois movimentos distintos. Né? Eu tenho uma função f, que tem como variável independente a variável x. Estou chamando de x aqui, a variável independente desse movimento, tá bom? E conforme o x varia, ele provoca uma alteração, né, um movimento na... minha tela não está aparecendo cheia para vocês? Imaginei que fosse estar aparecendo. Me deem um ok se... Isso, exatamente. Camila, você precisa fixar a minha tela, que aí é para aparecer. Me dê um ok se deu certo.
Isso, é o alfinete para fixar, exatamente. Você me dá um ok aí se deu certo, viu, Camila? Ah, então, então, assim, né, do ponto de vista dessa função, desse movimento, eu tenho aqui a minha variável independente, que eu estou chamando de x, e a minha variável dependente, que eu estou chamando de y. Ok? Então, se fosse, por exemplo, no movimento lá das pecinhas do dominó, x representaria aquela força que eu aplico ali na primeira pecinha. E y representaria o movimento da primeira pecinha, certo? Essa seria a função, o movimento representado por essa função f. Né? Só que eu estou olhando também para um segundo movimento. E nesse segundo movimento, aquela variável y, que do ponto de vista do primeiro movimento, né, era variável dependente, no caso do exemplo, era o movimento da primeira pecinha, aqui ela vai se tornar variável independente. Então, do ponto de vista desse segundo movimento, y é variável independente. Né? E g de y representa, então, essa segunda função. Descreve esse segundo movimento. Podemos pensar nessa variável z como sendo o movimento da segunda pecinha, que é causado pela primeira. Né? Causado pela primeira. Então, aqui eu estou diante de duas funções. E nessas duas funções a gente percebe que, ora, y é variável dependente, lembre, y é o movimento da primeira pecinha do dominó, né? Ora, ela será variável independente, né? Ora, ela será um efeito daquela causa primeira, que foi a força que eu apliquei na primeira pecinha, ora, ela será a causa do movimento da segunda pecinha, certo? Mas estou aqui diante de dois movimentos. O movimento da primeira peça do dominó, o movimento da segunda peça do dominó. Né? Agora, como a gente tinha concordado, em última instância, quem causou o movimento na segunda pecinha também foi a força que eu apliquei, ou seja, também foi x. Então, num primeiro momento, z, a variável z, ela é variável dependente da variável independente y. Mas eu também posso pensar em z como sendo função da variável independente x. Como? Vocês conseguem enxergar como z pode ser visto como função da variável x? Olhando, pensando nessa coisa, nessa relação desses dois movimentos, vocês conseguem enxergar, olhar para z e dizer, olha, realmente z, ele é função de x. O movimento da segunda pecinha foi sim causado pela força que eu tinha aplicado a princípio lá na primeira pecinha. Vocês conseguem olhar para essa relação e enxergar z como função de x? Isso fica claro para vocês? Dentro do parêntese, né? Como o Matheus está dizendo. No fundo, o que a gente faz é o seguinte, ó. O que a gente faz é o seguinte. Onde tem y, eu não sei que esse y que está aqui, encarado como variável independente, eu não sei que, no fundo, ele é variável que depende de x. Eu não sei que esse y, na verdade, é f de x. Olha, se eu sei disso, então eu posso escrever z assim, ó. Z eu sei que é g de y. Acontece que y é f de x. Então, no lugar de y, eu vou colocar f de x. Né? Agora, bom, primeiro, concordam que o que eu escrevi aqui é uma consequência natural dessas notações que eu usei aqui em cima? Se y é f de x e se z é g de y, então z é, na verdade, g da f de x. Vocês concordam comigo? Tudo bem? Beleza. Ok. Então, quando eu olho para esse segundo movimento dessa forma, eu entendo que ele foi causado por uma certa variável, que por sua vez foi causado por uma outra, né? Quando eu olho dessa forma,
aqui eu estou contemplando o que nós chamamos de a composição desses dois movimentos, né? E essas expressões desse tipo é o que a gente vai chamar de função composta, de composição de funções. A gente, inclusive, utiliza uma notação para isso, né? Costumo escrever isso aqui assim. A função de fora aqui, G, a gente põe uma bolinha, né? É a função de dentro aplicada em X. Né? Então, é mais ou menos assim. No primeiro movimento, ou na primeira função, a variável independente é x e a variável dependente é y, ok? No segundo movimento, a variável independente é y e a variável dependente é z. Agora, quando eu olho para a composição desses movimentos, quem é a variável independente da composta? Quando eu olho para a composição, né, eu posso olhar para esses dois movimentos separados. Mas quando eu componho, a variável independente da composição, como o Gustavo está dizendo, é a variável x. E quem será o produto final? Quem será a variável dependente da composta, nesse caso? Quem será a variável dependente da composta? Z. Né? Então, percebam como as coisas se entrelaçam aqui, né? No fundo, o y, ele faz, quando eu olho para a composta, a variável y, ela só tem um papel intermediário, assim, de conectar os dois movimentos. A variável y, ela tem o papel de sofrer a ação de x e provocar uma ação em z, né? No fim das contas, quando eu olho para a composta, eu não enxergo mais o y ali no meio. Eu só enxergo agora a variável inicial x e a ação final da função composta, que é a variável dependente z. Né? Digam para mim, isso que eu escrevi aqui, essa forma de olhar para a função composta, fez sentido para vocês a relação disso com essa história de compor movimentos que eu estava falando? Vocês conseguem enxergar a relação entre essas coisas? Sim? Beleza. Maravilha. Então, a gente conseguiu entender por que a gente faz função, por que a gente fala de função composta. Né? Quer dizer, não é só para encher o saco da gente, né? Não é só para criar exercício difícil na prova. Né? É porque função presta um papel bem definido, que é descrever movimentos. E os movimentos se compõem o tempo todo. Então eu preciso, se eu quero descrever bem esses movimentos, eu preciso entender esse processo de composição de movimentos através da linguagem de função. Isso vai ser feito através de função composta, né? Através da composição de funções. Ok. Para que serve, então, a regra da cadeia? A regra da cadeia serve para que a gente entenda, para que a gente tenha um mecanismo que nos permita, uma vez que eu conheço, então eu estou aqui diante de duas funções, de dois movimentos, e eu conheço a derivada tanto da função f quanto da função g. Né? Lembrando, do ponto de vista do movimento, se f descreve um certo movimento, a derivada de f descreverá a taxa com a qual esse movimento varia. Né? A derivada, ela mede o quão intensa é a variação de um certo movimento. Se ele varia muito, muito rapidamente, se ele varia muito lentamente, é a derivada que cumpre esse papel, de descrever a taxa de variação de um determinado movimento. Né? Então, se eu conheço a derivada da f e se eu conheço a derivada da g, a pergunta é, será que eu consigo saber quem será a derivada da composta de g com f? Né? É para isso que serve a regra da cadeia, para que a gente não tenha que, todas as vezes que for derivar uma função que é dada por uma composta, ter que aplicar definição via limite para a derivada, para que a gente tenha uma ferramenta que nos permita, de maneira mais rápida, mais prática, obter as derivadas de funções que sejam dadas por compostas, sem ter que apelar para a definição o tempo inteiro. Né? Então, é para isso que serve a regra da cadeia. Tudo certo até aqui? Podemos seguir adiante? Teria como aplicar isso à velocidade relativa?
O que você chama de velocidade relativa é aquela história de, por exemplo, uma pessoa andando dentro de um ônibus em movimento. Isso, né? É, imagino que sim, né? Por exemplo, deixa eu pensar. Você pode pensar na pessoa andando, né, o movimento da pessoa andando, considerando, considerando o referencial como sendo o ônibus, né? E o movimento do ônibus tendo como referencial, né, o chão, né? Então, a gente teria uma composição de movimentos nesse sentido, né? Dá para pensar nisso, sim. Ok. Então, esse é o objetivo, tá? O que a gente vai fazer aqui, eu vou fazer assim, o mais simples possível, inclusive eu vou assumir algumas coisas para tornarem esse argumento aqui mais simples, mas eu queria levar vocês, então, uma vez mergulhados no problema, o problema é, eu conheço a derivada da f, conheço a derivada da g, quero saber quem é a derivada da composta, tá bom? Eu sei que vocês conhecem, ou pelo menos a maioria de vocês deve conhecer a fórmula, o produto final. Eu queria trazer um pouquinho antes, para a gente entender um pouquinho a lógica por trás daquela fórmula, tá bom? Vocês acham que vale a pena? Podemos fazer isso? Olhar um pouquinho para trás e entender por que aquela fórmula é como é e não de outra forma? Legal. Então, vamos lá. Vou ficar em pé aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil. Ok, então, o que a gente está assumindo aqui é isso, tá? Que eu conheço a derivada da f, conheço quem é o f' de x, conheço quem é g' de y. Né? Quero, então, descobrir quem é a derivada dessa função que eu estou chamando de g bola f de x, que nada mais é do que a composta. Né? É g aplicado em f de x, ok? Bom, a gente parte daquilo que a gente tem, que é o conceito de derivada, que é a definição de derivada através daquele limite, né? Então, partindo disso, né, eu vou usar aqui seria, na verdade, a função g primeiro, g composto com a f derivada, aplicado em x, né? E isso aqui é dado por um limite. Como que vocês estão mais acostumados a expressar esse limite? É limite para x tendendo a p, para x tendendo a como que vocês estão mais, assim, acostumados a fazer? Que notação que vocês utilizam? Eu queria usar que vocês estão mais habituados. Se é que vocês usam a mesma. Desculpa, aqui, se eu chamar de x, eu teria que colocar aqui, deixa eu eu coloco direto na fórmula. Eu vou chamar aqui de P. Né? Vou chamar aqui de P. E vou colocar aqui, então, X tendendo a P. Né? Então, a derivada de uma função aplicada num certo ponto é o limite. Né? O André está dizendo delta x tendendo a zero. Né? Vocês preferem usar delta x do que assim? O que vocês estão mais acostumados? Pode ser? Pode ser. Então vamos fazer isso. Bom, se eu vou usar delta x aqui, tendendo a zero, então, na verdade, eu posso colocar x aqui mesmo, né? Vou pôr x aqui. E aqui a gente vai colocar o que seria, né, o delta z, né? Seria assim, delta z sobre delta x, né? Lembrando que a variável independente aqui é x e a variável dependente é z, né? O que seria delta z sobre delta x?
Então, ΔZ sobre ΔX, então isso vai ficar limite ΔX tendendo a zero, de G bola F de x mais ΔX menos, né, menos G bola F de x dividido por ΔX. Tá certo? Isso, desse jeito, né? Beleza. Então, o limite que expressa essa derivada, né? Uma vez que isso é taxa de variação instantânea, a forma de obter isso é exatamente assim, né? Eu pego as variações médias e faço o limite quando o ΔX, aquele cara que está ali embaixo, tende a zero, quando ele vai a zero, né? O resultado desse limite é o que será a derivada dessa expressão aí, né? Então, isso é o que a gente tem. Eu vou reescrever ainda essa expressão assim, limite ΔX tendendo a zero de G, né, lembrando que essa notação, ela descreve exatamente isso, né, G de F, né, G de F desse cara que está aqui, que no caso é X mais ΔX, né, menos G de F de X, tudo isso dividido por ΔX. Isso dividido por ΔX. Tudo bem? Né? Então, daqui para cá, a única coisa que eu fiz, então, foi, no lugar dessa notação que a gente usa para composta, escrever o que ela significa. Né? G bola F de x mais ΔX é G de F de x mais ΔX, aqui a mesma coisa. Tudo bem até aqui? Né? Tudo certo? Alguém tem alguma dúvida nessas passagens que eu fiz até chegar aqui embaixo? Ou tudo bem? Tudo certo, gente? Beleza. Ok, então, chegamos nesse ponto. E aí, aqui a gente precisa lembrar o seguinte, o que a gente sabe? A gente sabe a gente conhece a derivada da f e a gente conhece a derivada da g. E como é que se expressa a derivada da f e a derivada da g? É da mesma forma, através desses limites aqui, né? Através desses limites. Então, o que eu vou fazer a partir de agora é aplicar uma manobra, porque aqui eu tenho algo que não é nem a derivada da g e nem a derivada da f. Eu vou aplicar uma manobra que vai fazer com que a gente consiga enxergar nessa expressão a derivada dessas funções, certo? Bom, e que manobra é essa? Vocês concordam que se numa expressão, no caso essa daqui, eu multiplicar por 1, eu não altero nada? Posso, não posso? Né? Tem uma expressão lá, se eu multiplico ela, faço essa expressão vezes 1, não muda nada. Né? Só que esse 1, eu vou expressar ele de uma forma diferente. Vocês concordam que se eu escrevo aqui, por exemplo, vezes 2 dividido por 2, isso não é a mesma coisa que multiplicar por 1? Né? Quer dizer, se eu multiplico e divido por uma mesma coisa, isso é a mesma coisa que multiplicar por 1, né? Porque uma coisa dividida por ela mesma é 1. Né? Isso significa que, se numa expressão a gente multiplica e divide por uma mesma coisa, a gente não altera o valor daquela expressão. Né? Vocês concordam com isso que eu estou falando? Né? Faz sentido? Né? Multiplicar e dividir por uma mesma quantidade não altera o valor daquela expressão. Agora, é claro, eu preciso me certificar de que aquela expressão não seja zero, né? Porque 0 sobre 0 não é 1. 0 sobre 0 é indeterminação. A gente não sabe o que é, certo? Mas se eu garanto, se eu assumo que essa expressão não é zero, então eu posso multiplicar e dividir por ela. É exatamente isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai multiplicar e dividir por uma
por uma certa expressão e, e a gente vai ver o que vai acontecer, tá? Tá, mas que expressão é essa? A expressão que eu vou multiplicar e dividir aqui, eu vou ver se eu consigo fazer caber nesse espacinho que eu tenho, é a seguinte. Então, aqui eu vou multiplicar por esse cara aqui, ó, f de x mais delta x menos f de x. E vou dividir pela mesma coisa. F de x mais delta x menos f de x. Ok? Tá bom? Então, eu estou multiplicando e dividindo por uma mesma quantidade, né? E se eu estou multiplicando e dividindo por uma mesma quantidade, na verdade, eu estou só multiplicando essa expressão por 1, portanto, eu não alterei nada, né? O problema aqui é apenas um. Será que algo garante que essa expressão aqui que eu estou multiplicando e dividindo não é zero? Nunca vai ser zero? A resposta é não. Tá? Nem sempre essa expressão aqui, quando eu faço ΔX tender a zero, nem sempre essa expressão vai ser sempre diferente de zero. Você fala, mas então por que você está multiplicando? Então, aqui, o que a gente faz? A gente assume, então a partir de agora, a gente assume que essa expressão aqui não é zero, tá bom? Então, essa conta que a gente está fazendo só vale para quando essa expressão, para valores de ΔX pequenos, não seja zero, tá bom? Eu garanto para vocês que esse é o caso da grande maioria, se não a totalidade das funções que a gente calcula a derivada, né? Mas, de fato, tem funções que isso não acontece, tá bom? Aí você fala, mas então a regra da cadeia só vale para quando isso acontece? Não, ela vale em geral. O problema é que o argumento fica muito complicado se eu não quiser assumir isso, que essa quantidade aqui é diferente de zero, tá bom? Então, para simplificar esse argumento, é que a gente assume isso, tá? Ok, mas por que a gente multiplica e divide por isso aqui? Porque, agora, olhem bem aqui comigo, ó. Se eu olho, aqui eu tenho uma fração multiplicada por outra fração. Você concorda que eu posso misturar aqui? Eu posso trocar, colocar, por exemplo, esse denominador aqui e colocar o ΔX ali? Concorda que eu posso fazer essa troca? Né? E aqui é um produto, né? Isso aqui é um produto de frações. Então, multiplicar frações é multiplica o numerador, multiplica o denominador, né? Então, a gente pode fazer essa troca. Agora, olha para isso aqui, ó. F de x mais ΔX menos f de x dividido por ΔX. Se a gente fizer essa troca, colocar o ΔX aqui embaixo. O que é isso? O que é limite para ΔX tendendo a zero de f de x mais ΔX menos f de x dividido por ΔX? Digam para mim, o que é isso? Se eu coloco esse ΔX lá embaixo, o que aparece quando eu aplico o limite? Aparece exatamente o que o Gustavo e a Gustavo, Vitor, a Ilane estão dizendo. Aparece a derivada da f. E eu quero que apareça a derivada da f, porque lembra que a gente está partindo do pressuposto que eu conheço a derivada da f e conheço a derivada da g, né? Então, é justamente por isso que a gente multiplica e divide por esse cara. Porque eu sei que se eu multiplicar e dividir por aquele, pelo menos a derivada da f eu vou fazer aparecer. O que vai acontecer com o que sobrar aí, a gente vai ter que ver. Mas a derivada da f vai aparecer, né? Então, fazendo essa manobra aí, a gente vai, então, poder reescrever essa expressão assim, ó. Ver se a gente faz isso bem a sentido pra gente, tá? Então, o que vai ficar vai ser limite ΔX tendendo a zero de... Então, eu vou fazer aquela troca. Aqui vai ficar assim, g da f de x mais ΔX menos g de f de x, isso tudo dividido, eu vou pegar aquele que estava no denominador aqui embaixo, né, na outra página, e vou colocar aqui embaixo, que era assim, f de x mais
delta x menos f de x. Vezes, e agora eu vou colocar esse aqui, né? Eu tinha multiplicado e dividido por isso, então o que estava lá em cima eu vou deixar aqui, f de x mais delta x, né? Menos f de x, tudo isso dividido pelo delta x que estava aqui originalmente. Né? Então, depois de fazer essa manobra, né, multipliquei e dividi por esse termo, e só inverti os denominadores aqui, posso fazer isso, tá? E a gente obtém essa expressão. Ok. Agora aqui eu tenho um produto, né? Um produto dessa expressão por essa expressão. E eu estou calculando o limite desse produto, dessas duas expressões. Quando você calcula o limite de um produto de duas funções, não é razoável, a partir da noção intuitiva de limite que a gente tem, que o limite desse produto, basta você calcular o limite desse e multiplicar o resultado? Em outras palavras, é razoável para vocês aceitarem que o limite do produto é a mesma coisa que o produto do limite? Ou seja, eu posso distribuir isso daqui assim, limite disso vezes limite disso. Razoável isso, né? Então, isso aqui vai ficar, eu vou fazer isso então, eu vou distribuir, e aí vai ficar assim, ó, limite para delta x tendendo a zero desse cara. G de f, né, de x mais delta x, menos g da f de x, dividido por f de x mais delta x, menos f de x, né, vezes limite para delta x tendendo a zero, de f de x mais delta x menos f de x sobre delta x. Ok? Então, daqui para cá, o que a gente fez, né, foi olhar para esse limite desse produto como produto dos limites. Né? E aí aqui a gente já consegue identificar o que apareceu. E isso aqui, que a gente está vendo, né, limite para delta x indo a zero, de f de x mais delta x menos f de x dividido por delta x, isso aqui, como vocês já tinham, né, observado, isso aqui é exatamente f' de x. Isso é exatamente f' de x. Tudo bem? Né? Aqui o que a gente está diante exatamente da definição, né, da derivada dessa função. Então, o que nos resta fazer? Se ali o problema já está resolvido, né? O Matheus Jesus, que trambolho, né? Fica comigo, Matheus. Ainda que isso aqui fique bastante assim carregado, seja parecendo bastante carregado, é legal que você veja isso, que vocês vejam isso, para que vocês não deixem as coisas simplesmente nesse nível do aplicar uma certa regra, tá bom? E prometo que a gente já está no finzinho aqui. Falta a gente só lidar com esse termo aqui, tá bom? E como é que a gente vai lidar com esse termo? Eu vou apenas trocar os nomes aqui e eu vou fazer o seguinte, ó. Então, nesse primeiro limite, aquele ali já foi, né? Deu f' de x. Nesse primeiro limite, vamos fazer o seguinte, ó. Chame, eu vou chamar, ao invés de olhar para a variável aqui como sendo Δx, eu vou chamar de Δy. Então, mas quem que é Δy? Ora, Δy, na verdade, Δy seria a variação de y, né? E y eu sei que é f de x. Isso aqui, na verdade, é f de x mais Δx menos f de x. Né? Quer dizer, essa expressão que está aparecendo aqui, ó, é o que a gente chama de Δy. Né? Isso aqui é Δy. Isso que aparece aqui em cima, né?
Isso aqui seria ΔY sobre ΔX, né? Agora, se a gente observa isso, olha o que vai acontecer. Então, esse limite aqui, ele vai ficar assim, ó, limite, né, de G, de... Agora, vamos lá. G de f de x mais ΔX. Né? Aqui dentro da G, a gente tem f de x mais ΔX. F de x mais ΔX é o que está aqui também, ó. Né? Então, vocês concordam que f de x mais ΔX é a mesma coisa que ΔY mais f de x? Né? Ou, né, vou escrever assim, f de x mais ΔY, né? E se a gente lembrar, né, na verdade, f de x é a mesma coisa que y, né? É a mesma coisa que y, né? Lembra que y era f de x e z era g de y, né? Então, no lugar de f de x, eu posso colocar y. Né? Então, isso daqui eu estou colocando no lugar de f de x mais ΔX, né? Só passando esse cara para cá, fica assim. Menos, eu estou reproduzindo essa expressão, menos g de f de x, é o que a gente tem ali. Que, de novo, lembre-se que isso daqui é y, né? dividido por o que tem aqui embaixo, né? F de x mais ΔX menos f de x, é exatamente o que a gente conhece e chama de ΔY. Né? Agora, quando o ΔX vai para zero, olha para essa expressão aqui e mentaliza o ΔX indo a zero e diz para mim para onde irá ΔY. Consegue me dizer? O André está perguntando se posso colocar G em evidência. Aqui, assim, na verdade, aqui G é uma função. É uma função agindo nesse cara, menos a função agindo nesse cara. Né? Então, nesse sentido, a gente não sabe se a gente pode pôr em evidência. Poderia pôr se a ação dessa G fosse o produto de um número por isso. Aí você poderia colocar em evidência. Se fosse um número multiplicando, você poderia colocar em evidência. Mas, em geral, a gente não sabe se dá para pôr, tá bom? Exatamente, como o Gustavo ali, o Guilherme estão dizendo, né, se o ΔX tende a zero, essa expressão vai tender para f de x. Né? Isso aqui vai desaparecer, vai ficar f de x. Menos f de x, então isso vai para zero. Isso vai para zero. Eu vou escrever essa linha aqui uma vez mais, só para tentar deixar mais claro para a gente, limite ΔY tendendo a zero de g. Então, f de x eu posso escrever como sendo y, né? G de y mais ΔY menos g de y dividido por ΔY. Agora, olhem para essa expressão, isso que acabou de aparecer, depois que a gente fez essa troca aqui, né? Olhem para essa expressão e me digam, o que é isso? O que esse limite nos fornece? O que é isso daí? O que é limite para ΔY da zero de g de y mais ΔY menos g de y sobre ΔY? Isso é exatamente o que o Victor está dizendo, g' de y. Isso aqui é igual a g' de y. Agora, percebam como não é estranho olhar para g assim, como tendo a variável independente como sendo y. Se a gente voltar aqui na página anterior, né? Olha se vou voltar aí. Ó, a função g, ela tem como variável independente y e a variável dependente z. Então, não é de se estranhar que no final a gente tenha encontrado essa coisa aí, né? A gente tem encontrado g' de y. Né? Então, olha só, a gente tinha começado lá no começo de tudo, a gente tinha começado tentando calcular
a derivada da composta, né, em x. E a gente acabou de descobrir que a derivada da composta, a gente chegou aqui, né? Era esse limite vezes esse. Né? Esse limite é o que a gente calculou aqui e chegou em g' de y. Né? Chegou em g' de y. Então, vou escrever aqui, g' de y. Vezes esse segundo limite que a gente já tinha olhado para ele, identificado nesse limite, a derivada f' de x. Né? Foi isso aqui que a gente calculou. Só que, né, aqui, esse primeiro limite deu isso, esse segundo limite é o f' de x, então é nisso que a gente chegou. Só que aqui, essa expressão ela tem algo de esquisito. E o que seria? Aqui eu estou diante de uma função cuja variável independente é x. Do lado de cá, eu estou diante de uma expressão que tem duas variáveis. Tem a variável x, mas também tem uma variável y. Isso aqui é estranho, né? Como é que a gente poderia resolver isso? Como é que a gente poderia eliminar essa segunda variável, essa variável y que está meio estranha nessa expressão? Deixa eu ler aqui a pergunta do Victor. Eu entendi todo o processo, mas se eu tivesse que refazer toda essa dedução por conta própria, certamente travaria. Sim, Victor. Nesse momento, se você conseguiu acompanhar esses passos até aqui, esse é o objetivo, né? O objetivo, assim, isso daqui para ficar maduro é algo que precisa bastante tempo, precisa paciência com a gente mesmo, né? Por agora, assim, estejam felizes em chegar nesse processo, chegar nesse final aqui e conseguir entender os passos, as etapas que eu fui fazendo até aqui, tá? Nesse momento, isso é o que a gente precisa, isso é mais do que suficiente, tá bom? Ok, alguém tem alguma sugestão, assim, algo que eu poderia perceber, né, algo que eu poderia identificar, de modo que eu pudesse fazer desaparecer essa variável y, pudesse deixar essa expressão do lado direito envolvendo apenas a variável independente x. Tem como fazer isso? Tem como se livrar do y? Tem como trocar o y por algo que dependa de x? É exatamente o que o André está dizendo. Né? O André está dizendo, ó, é só a gente lembrar que y, esse y que está aparecendo aqui, ele é variável dependente de x. E a lei que descreve a dependência é a f. Então, ou seja, y é f de x. Então, eu posso, na verdade, nessa expressão aqui, eu posso escrever assim, ó. Isso seria g', no lugar de y, eu coloco f de x vezes f' de x. Né? E aqui a gente está diante do que a gente vai chamar de regra da cadeia. Né? Se eu quero derivar uma função composta, né, aqui nessa composta de funções, a gente costuma chamar essas duas funções assim, ó. Quando eu tenho uma composta desse tipo, g da f de x, você pega o x. Qual é a função que você aplica primeiro? Né? A composta é g bola f, é g da f de x. Qual é a função que você aplica primeiro nessa composição? É a f ou é a g? F, o Gustavo está dizendo, é a f. Né? Eu pego o x e aplico a f. Então, f é a primeira função que eu aplico. A essa função a gente costuma chamar de função de dentro. Função de dentro. Né? Olhando para isso assim, né? Eu tenho uma g da f de x. Então, nesse sentido, a f eu vou chamar de função de dentro, porque ela está lá dentro. Né? E a g eu vou chamar de função de fora. A g é aquela função que eu aplico, se a f é a função que eu aplico primeiro, a g é a função que eu aplico em seguida, que eu aplico, né, em segundo. Então, g a gente vai chamar de função de fora. O que a regra da cadeia diz? Olha, a derivada da composta é dada pela derivada da função de fora aplicada na função de dentro, vezes a derivada da função de dentro. Né? É isso que nós... Essa regra, essa expressão que dá, né, a forma, a cara da derivada de uma função composta que a gente vai chamar
de regra da cadeia. E por que cadeia? Porque isso capta um pouco daquela ideia, daquela noção de reação em cadeia. A função composta, lembrem, ela serve para captar a ideia de composição de movimentos, né? E quando a gente tem uma composição de movimentos, a gente costuma usar esse termo, né, de reação em cadeia. Essa palavra regra da cadeia, ela, ela, ela traz um pouco esse sentido, tá bom? Gente, me digam, muito difícil? E se for, pode falar, viu? Aliás, eu tenho a resposta para isso, assim, a minha, né? Para mim, isso é muito difícil. Mas o que vocês acham? O que vocês acharam? Um pouco confuso, mas deu para entender. O Matheus está dizendo depois tem que refletir sobre isso. Matheus, se isso aqui te levar mesmo a essa reflexão, é isso que eu, é isso que eu quero, é isso que eu tenho por objetivo sempre, sempre. Por quê? Me incomoda por demais, gente. Se eu tiver que chegar para vocês aqui, beleza, é um plantão de dúvidas para a gente falar de regra da cadeia, né? Me incomoda demais ter que chegar aqui e falar assim, ó, gente, a regra da cadeia é assim, né? E dar essa forma. G bola F de linha de X é G linha de F de X vezes F linha de X. Agora vamos aplicar a regra. Simplesmente fazer isso, só, ó, a regra é essa, agora eu pego a função e a gente aplica a regra. Isso, para mim, é algo que nos deixa muito à margem do que esses conceitos significam, do que eles carregam, do que eles trazem. Né? Isso é algo que é essencialmente aquele mesmo processo de quando a gente aprendeu a equação do segundo grau. Né? Como que a gente aprendeu a equação do segundo grau? Ó, tá aí a fórmula do delta, tá aí a fórmula do Bhaskara, agora faz lá, 200 exercícios. Não é assim? Né? Agora, isso é aprender o que está por trás de uma equação de segundo grau, o que ela representa, o que ela visa, que problemas ela visa resolver, né? Isso tudo é meramente uma regra artificial, sem sentido, que a gente sai aplicando, né? Eu não sei, eu tenho algo assim que não me permite simplesmente sair dando uma regra e aplicando uma regra sem que haja um mínimo do que o Matheus falou, de reflexão, um mínimo de pensar sobre o que vem antes dessa regra, tá bom? Um mínimo que seja. E assim, eu não tenho aqui assim a pretensão de que vocês aqui saiam, né, assim, poxa, ó, ficou assim maravilhosamente claro e pô, tá tudo, né? Não, mas que vocês sintam um gostinho de que, olha, essa forma não vem do nada. Por mais que tenha algumas passagens aí, né? Como acho que foi o Matheus mesmo que falou assim, caramba, que trombolho, né? Por mais que tenha uns trambolho aqui, mas ó, eu consigo ver que, claro, existe um sentido, uma lógica nessa fórmula. Ela não vem assim do nada, não, né, não foi assim, tá aí, a fórmula agora use, aceite e use. Não preciso aceitar, eu consigo me convencer, logicamente, de que essa fórmula é, é legal, tipo, assim, faz sentido, né? Meu objetivo é que a fórmula em si ganhe um mínimo que seja de sentido na mente de vocês. Conseguir dar pelo menos esse vislumbre de que, olha, realmente há uma razão de ser para essa expressão. Ela não vem do nada. Ela sai a partir de uma necessidade de, vamos tentar expressar isso de modo geral, e a partir de argumentos, de raciocínios, de manipulações algébricas que vão nos conduzindo até a conclusão que a gente quer. Isso, isso fez sentido para vocês, assim, e vocês conseguem entender, assim, o porquê de que ter acesso, do porquê de ver isso pelo menos uma vez, ainda que não fique, assim, tudo claro, os mínimos detalhes, vocês conseguem entender, assim, a relevância disso? Isso faz sentido para vocês, isso que eu estou dizendo? Deixa eu ver aqui a pergunta. Bom, acho que a
Acho que a matemática é perfeita para você. Então, já que tudo, que a base é tudo uma reflexão. Sim. Ah, o Victor perguntando, G bola F, linha de X, já não era o próprio G linha de F de X? Então, aí tem uma ordem em que nós estamos fazendo as coisas. Aqui, Victor, quando eu escrevo assim, eu primeiro faço a composta da G com a F e depois eu vou derivar. Entendeu? Então aqui é a derivada da função composta. Agora aqui, e assim, essa sua dúvida ela é muito pertinente, tá? Aqui, o que, que a gente tem? A gente primeiro deriva a G. Então, antes de fazer qualquer composta, primeiro eu derivei a G, certo? Depois de derivar a G, é que agora eu aplico na f de x, certo? Então, digamos que aqui é a composta da G', da derivada da G, com a f de x. E aqui é a derivada da composta da G com f. É bastante sutil, mas há uma diferença bem importante entre isso e isso. Ficou claro para você, Vitor, e para os demais que pudessem ter dúvidas em relação a isso também? Ficou clara a diferença entre o que está aqui e o que está aqui? Precisa pensar um pouco mais, beleza. Mas, mas essencialmente, esse é o caminho, tá? Entender que aqui é a derivada de uma função composta e que aqui é a composta da derivada de uma função com outra função, certo? O Danilo está dizendo não ficou muito claro, né? A gente poderia... Vamos fazer um exemplo, né? Acho que com exemplos as coisas costumam clarear um pouquinho mais. Eu quero fazer o seguinte exemplo com vocês. Vou pensar nessa função aqui, ó. Na função z igual a x ao quadrado mais x menos 1. Isso aqui elevado a 100. Certo? Concordam que isso aí é um polinômio? O Jorge está perguntando, eu não sei quanto ao tempo que você tem, mas gostaria de saber se é diferente o cálculo de Leibniz do cálculo de Newton. Jorge, não. Eles viveram ao mesmo tempo, eles foram contemporâneos, eles conheciam e eles desenvolveram as suas ideias independentemente e por pontos de vista diferentes, né? Enquanto Newton ele desenvolve um cálculo muito mais voltado, por exemplo, para a física, Leibniz desenvolve um cálculo com uma pegada mais filosófica, mas ambos desenvolvem essa teoria de maneira independente e ela concorda, assim, o que um e outro fizeram, concordam assim e casam perfeitamente, né? Assim, não não são diferentes, são a mesma coisa, né? Enquanto Newton tinha as suas fluxões, né, que é o nome que ele dava para a derivada, Leibniz tinha os seus quocientes de mônadas ou quocientes de infinitésimos, que também dava a derivada, e no fim das contas era a mesma coisa, certo? Mas não são diferentes, tá bom? São exatamente o mesmo. Cada um com seu ponto de vista, cada um independente do outro, mas desenvolveram a mesma coisa, certo? Não sei se respondi sua pergunta, se era isso. Beleza. Então, o André que está dizendo, ó, concorda, é um polinômio. Vocês concordam também que com as técnicas de derivação que a gente vai aprendendo, a gente é capaz de derivar qualquer polinômio? Concordam que a gente é capaz de derivar qualquer polinômio? Sim ou não?
Sim, né? Porque derivar polinômio é aplicar aquela regra da derivada de x elevado a n um monte de vezes, né? E somar, porque a derivada da soma é a soma das derivadas, né? Então, derivar um polinômio, a gente sabe fazer. Se isso é um polinômio, e se a gente sabe derivar polinômio, a gente sabe derivar isso. Agora, o que eu teria que fazer para conseguir derivar essa função aplicando a regra que eu sei para derivar polinômios? Né? Essa derivada da soma aí. Né? O que a gente teria que fazer para derivar essa função? Tem que fazer uma tarefa muito simples aqui. O Vinícius já tá indo para a solução esperta, né? Mas suponha que eu não conheço a regra da cadeia, eu não sei isso, né? Se isso é um polinômio, beleza, derivar polinômio eu sei, só que não dessa forma. Se eu quiser derivar isso como se deriva um polinômio, eu vou ter que fazer esse trabalhinho simples aqui de pegar esse x quadrado mais x menos 1, escrever ele vezes ele 100 vezes e aplicar uma distributiva, né? Vai dar ao todo aí 300 termos nessa distributiva. De boa, tranquilo, né? Nada que aí uns 3 dias fazendo distributiva não resolva, né? A gente aplica essa distributiva, vai ter esses 300 termos, e aí você vai derivando cada um desses 300 termos, soma tudo, enfim, muito simples, né? Óbvio que não dá, é completamente inviável. Por mais que seja um polinômio, né? Os polinômios são as funções mais simples da matemática, né? Para derivar, então, são as funções mais simples. Mas é inviável derivar isso daí se eu tiver que multiplicar esse polinômio por ele mesmo 100 vezes. Não dá. Mas, como o Vinícius está nos alertando, olha, para funções desse tipo, a regra da cadeia cai como uma luva. Né? A gente não precisa multiplicar 100 vezes nada aí para poder calcular a derivada dessa função. Basta a gente perceber que essa função, se a gente olhar com cuidado, a gente vai perceber que há uma composição de funções aí. Vocês concordam que há uma composição de funções aí? Sim ou não? Então, eu gostaria de convidá-los a fazer esse exercício comigo, de conseguir olhar para essa função aí como uma composta, uma, uma G, uma G de f de x. Né? Para eu poder olhar para essa z como uma composta de g com f, né, quem deveria ser f e quem deveria ser g? Então, isso daqui é assim, sendo. Sendo. Então, eu preciso dizer quem vai ser a f, que eu vou chamar da variável y, e eu preciso dizer quem vai ser a g, cuja variável dependente é z, né? E cuja variável independente é y. Então, f de x, quem vai ser? F de x, o Gustavo falou ali pra gente, é o que a gente chama de a função de dentro, né? É a função que a gente aplica primeiro. Quando eu pego x, a função que eu aplico primeiro é essa que a gente está vendo, dentro do parêntese ali, né? Essa é a função que é a função que aplica primeiro, é a chamada função de dentro, né? E quem seria a função de fora, a g? É a que eu vou aplicar em seguida, né? Mas não saquei, né? Legal. Então, quem é a função que eu vou aplicar depois, né? Quem é a g de y? É o que o Gustavo colocou ali. O Gustavo colocou x a 100. Eu gosto de trocar o nome da variável só para ficar coerente com essa coisa da composição e entender que o que é variável dependente da f será variável independente da g, né? Mas não teria problema nenhum de pensar assim, tá? Mas isso daqui é justamente essa função y elevado a 100. Né? Aí você confere, né? Vê se deu certo. Se eu pego e faço g de f de x, eu volto realmente nisso, né?
Então, quem que é g da f de x? Eu tenho que trocar f de x pela sua expressão. Então, vai ficar g de x ao quadrado mais x menos 1. O que g faz com a coisa que está lá? Ela pega a coisa e eleva a 100. Então, se eu elevo x ao quadrado mais x menos 1 a 100, o que eu obtenho é a função z. Certo? Tá claro isso, gente? Tudo bem para vocês? Deem um ok aí. Senão a gente pode tentar deixar isso mais entendido. Beleza, maravilha. Ok, então peguei uma função que calcular a derivada, apesar de ser polinômio, seria absurdo, impossível, e estou olhando, estou encarando essa função como uma composta. Né? Agora eu vou derivar essa função me utilizando da chamada regra da cadeia. Certo? Então, primeiro, né? Vamos, antes de usar a regra da cadeia, vamos olhar para isso daqui e vamos dizer o seguinte: se f de x é x quadrado mais x menos 1, quem é f' de x? Quem é f' de x? Agora sim, é derivada de polinômio e essa é do tipo tranquilo de fazer, né? Digam para mim, quanto vale essa derivada? 2x mais 1, perfeito. Então, 2x mais 1. E quem é a derivada da g? Agora aqui, concorda que faz mais sentido escrever derivada da g em y? Né? Porque do ponto de vista da composta, a variável independente da função g é y e não x. Né? E a derivada da g, exatamente o que o Vinícius colocou ali pra gente. 100 y elevado a 99. Né? É assim que a gente deriva essa função, né? Portanto, o que eu quero derivar é a função z, né? É aquela composta lá, né? Ou seja, a derivada da z, se eu quiser escrever na notação de Leibniz, né? Assim, né? Essa é a notação que Leibniz utiliza, dz dx. Isso daqui se eu olho para z como aquela composta g da f de x, isso aqui é g bola f' de x. Então, tentando aqui voltar para aquele ponto que tinha ficado um pouco obscuro para vários de vocês, né? O que é o g bola f' de x? Nesse contexto, é a derivada daquela função que a gente está querendo fazer. Né? Nesse contexto, é justamente a resposta do problema. Quer dizer, é isso que eu quero saber quem é. É a derivada disso, certo? A derivada dessa função. Né? Então, isso é representado aqui por isso aqui. Como eu olho para essa função como uma composta, a derivada dela será a derivada de uma composta. Ok? Agora, o que a regra da cadeia diz? A regra da cadeia diz que a derivada dessa composta é a derivada da função de fora aplicada na função de dentro, né? Aplicada em f de x, vezes a derivada da função de dentro. Não é essa expressão que a regra da cadeia nos fornece? Né? A derivada composta é a derivada da função de fora aplicada na de dentro, vezes a derivada da função de dentro. Né? Essa é a expressão. Agora, aqui, né, eu coloquei f de x, mas vocês se lembram, né, quando a gente deduziu a fórmula, a gente chegou lá no final, aqui era y, né? Porque, de fato, é a mesma coisa. Aqui, nesse contexto, f de x e y representam a mesma coisa, a mesma variável, a mesma grandeza. Né? Ok, agora, esse aqui é o objeto que a gente precisa entender. Né? É aqui que está o problema. Né? É entender a diferença disso com isso. Né? É aí que é o ponto que não está claro. Bom, se você olhar para isso como sendo aqui no lugar de f de x, se você colocar y, aí você pode olhar para essa linha de cima.
Né? G' de y, a gente sabe quanto que é? A gente não calculou G' de y? Sim ou não? Calculou, né? E, inclusive, a gente sabe o valor. É 100y elevado a 99. Né? Ou seja, isso aqui é simplesmente a derivada da g. Né? É a derivada da g aplicada em alguém. Né? No caso, esse alguém é y, ou é f de x, porque y e f de x são a mesma coisa. Certo? Agora, o que está aqui é a mesma coisa que está aqui? Vocês conseguem começar, pelo menos, a sentir um pouco a diferença? Né? O Matheus colocou uma igualdade ali, ó. A questão aí é onde você posiciona a linha, né? Aqui a linha está do lado de fora. Você faz a composta e aí depois você quer derivar a composta. Aqui a linha está na G. Aqui, na verdade, é a derivada da G. A G não é composta. A G é só a função G de y igual a y elevado a 100. G' de y é 100 y 99. Certo? Está ficando um pouquinho mais claro, pelo menos, a diferença entre isso e isso. O pessoal que tinha falado que estava assim, um pouco confuso, tá ficando um pouquinho mais claro a diferença? Que isso é um ponto bem delicado mesmo, assim, não é simples, assim, não é trivial entender essa diferença. Mas tá ficando um pouquinho mais claro o que significa isso? Quer dizer, como é que eu calculo isso de fato, né? Essa é a pergunta. O Victor perguntando, como que lê cada termo? Aqui seria a derivada de G bola F, ou a derivada da composta, certo? Aqui seria a derivada de G aplicada em F de X, certo? Aqui eu faço uma composta e depois vou derivar. Aqui eu calculo a derivada da G e depois eu aplico essa função derivada na f de x. Certo? Então aqui seria derivada de g bola f e aqui seria derivada da g aplicada em f. Tudo bem? Então, vê se vocês conseguem. A gente pode até fazer esse passo, né? Se a gente troca isso aqui por y, né? Se a gente troca isso ali por y, isso aqui ficaria G' de y vezes F' de x. Né? E aí, G' de y, a gente tem a receita aqui. Né? Já calculamos. G' de y está lá. Ó, 100 vezes y elevado a 99. Vezes F' de x também foi calculado ali. 2x mais 1. Né? Beleza, aqui o cálculo da derivada já foi feito. Aqui, agora a gente só faz aquela história, né, aquela brincadeira de tirar o y da jogada. Né? O y, ele é só uma variável auxiliar. Né? Ele é só uma variável que faz esse intercâmbio aí dos dois movimentos, das duas funções. Então eu posso trocar y por quem ele vale em termos de x, pela expressão dele em termos de x. E qual é a expressão de y em termos de x? A gente tem que olhar aqui, né? Ó, sendo y, que é a nossa f de x, que por sua vez é x ao quadrado mais x menos 1. Vocês conseguem ver? Então, aqui, eu posso trocar isso por 100 vezes. No lugar de y, ó, no lugar de y, eu vou pôr a expressão dele, a expressão algébrica dele em função de x, que é x ao quadrado mais x menos 1 elevado a 99. Vezes, não posso esquecer da f' de x, que já estava ali. 2x mais 1. Ó, o Vitor colocou ali pra gente, para ver se ajuda aí a entender a diferença entre G bola F linha, com a linha do lado de fora, e G' de F de X. Dê uma olhada aí na expressão que o Vitor colocou no chat,
e ver se faz sentido, se ajuda a entender a diferença, né? Percebam a posição da linha, né? É a posição da linha, a posição de onde está a linha ali que representa a derivada, que vai fazer a diferenciação entre esses termos ali. Ok? O Jorge está perguntando, não daria para fazer por Pascal e depois regra do tombo? Daria, mas daria bastante trabalho, né? Acho que quando você fala Pascal, você quer dizer binômio de Newton. Não sei se eu estou enganado. Mas daria muito trabalho, né? Aplicando a regra da cadeia, olhando como uma composta, aquele trabalho todo de fazer, né, todas essas distributivas lá, ele é resumido aqui, ó. Aquilo lá fica tudo escondido aqui, né? Essa potência 99 aqui, ficou tudo escondido aqui agora, né? A gente não precisa fazer todo aquele trabalho, né? A regra da cadeia dá conta de resolver. Então, esse é um exemplo que mostra bem a diferença, assim, a importância, a relevância que a regra da cadeia tem, né? Ela realmente facilita bastante o nosso trabalho na hora de fazer cálculo de, de derivadas, né? Vocês estão familiarizados com essa notação que eu utilizei aqui, com a notação de Leibniz? Vocês têm utilizado ela, já utilizaram? Ela é uma notação com que vocês estão familiarizados ou não? Sim? Betina está dizendo que sim. Beleza. Quando a gente fala de regra da cadeia, essa notação, que é a notação que Leibniz utilizava, a notação que ele introduziu, né, ela é a mais indicada. O que o Vinícius está dizendo, não costuma usar, mas nos exemplos sempre usam, né? Essa notação, ela é melhor que essa. Essa notação aqui é a notação de Lagrange, né? Lagrange que introduziu essa linha aí para denotar a derivada. Ela é bem interessante também, mas a de Leibniz é melhor. E quando a gente olha para a regra da cadeia na notação de Leibniz, a gente consegue sentir um gostinho do porquê que ela é mais interessante. O que Leibniz queria dizer quando ele escreveu isso aqui? Para ele, né, Leibniz, ele tem a matemática dele, ela tem uma pegada mais filosófica. Então, para ele, isso daqui era um quociente, essa barrinha significa realmente uma divisão na cabeça de Leibniz. Mas não é uma divisão de números. É uma divisão do que Leibniz chamava de mônadas. Mônadas, assim, na linguagem mais moderna, é o que a gente chamaria de infinitésimos. Seria, digamos que, a quantidade de tempo que dura um instante. Vocês já ouviram a expressão um instante de tempo? Né? Eu vou ali e volto num instante. Mentira, né? Ninguém consegue ir ali e voltar num instante. Né? Porque quanto dura, quanto tempo demora para passar um instante? Né? A resposta a essa pergunta é: um instante dura um infinitésimo de tempo. É uma quantidade de tempo infinitamente pequena. O problema é que isso é um negócio que não é um número. Né? Uma quantidade de tempo infinitamente pequena não é um número. O número, por menor que seja, ele não será infinitamente pequeno. Né? Você pode ser o número 10 elevado a 1 milhão, 10 elevado a menos 1 milhão. Ainda assim, é um número muito pequenininho, mas não é infinitamente pequeno. Então, para se referir a esse infinitamente pequeno, que é o infinitésimo, ele usava essas notações aqui, ó, esse desenho, esse desenho, né, ele capta essa coisa do infinitésimo, né? Então, para ele, o dz dx é um quociente de infinitésimos. É aquele limite, né? Quando eu pego delta z sobre delta x e faço o delta x tender a zero, o resultado vai dar o dz dx. Né? O dz na cabeça dele seria o infinitésimo, as diferenças infinitesimais quando eu faço o delta z. E o dx é a mesma coisa, quando eu faço a diferença infinitesimal lá no delta x, eu obtenho esse diferencial dx. Né? Então, era isso que na cabeça dele ele queria representar quando ele escrevia isso. Hoje, a gente não olha para essa notação como um quociente. E por quê? Porque esse negócio desse infinitésimo é difícil de conceituar matematicamente. Porque isso não é número, né? Então, por não conseguir conceituar muito bem o que seria esse infinitésimo, a gente olha para isso aqui como meramente uma notação, e não como um quociente.
Mas vamos com essa notação escrever a regra da cadeia, para a gente ver o que aparece. Então, então seria assim, a gente tem as seguintes funções, né? Vou fazer em outra página, que acho que vai ficar melhor. Então, a gente tem as seguintes funções. A gente tem a função y igual a f de x. A gente tem a função z igual a g de y. Né? E a gente tem a composta. Né? A composta é pensar na z como g composta com f de x. Né? Então são as três funções. Tem a função f, tem a função g e tem a composta. Certo? Na notação de Leibniz, a regra da cadeia ela fica assim, ó. G bola f linha de x igual a g' da f de x vezes f' de x. Agora, na notação de Leibniz, vamos ver se a gente consegue escrever aqui. A derivada da composta, g bola f linha de x, é a derivada disso aqui, ó. Né? E a notação de Leibniz é assim, ele põe d e o nome da variável dependente dividido por d, o nome da variável independente. Então, quem é o nome da variável independente da composta? Quem é a variável independente da composta? É x. Todo mundo concorda? Né? A variável independente da composta é x. Agora que eu vi aqui a pergunta do Diogo, tem um pessoal compartilhando a mesma dúvida, a gente chega lá, tá bom? Então, a variável independente é x, e a variável dependente da composta é z, né? Então, quando eu uso a notação g bola f linha de x, na notação de Leibniz, isso aqui é dz dx, né? G' de f de x, né? G' de f de x agora é a derivada dessa função. Né? Isso aqui é G' de y. Né? Lembra que f de x é o mesmo que y. Então, como eu escrevo isso na notação de Leibniz? Eu tenho que entender quem é a variável independente da g e quem é a variável dependente. Né? Variável independente é y. Variável dependente, z. Portanto, na notação de Leibniz, isso que está aqui, ó, isso aqui é a mesma coisa que d variável dependente, d variável independente, dz, dy. Né? É a mesma coisa. Certo? E, finalmente, vezes f' de x. Se y é f de x, quem é f' de x, a derivada na notação de Leibniz? Vou deixar vocês dizerem essa aí. Quem é a notação, a derivada? Variável independente é y, portanto, dy dx, como o Gustavo está dizendo. Dy dx. Agora, como eu já falado, né? Na cabeça de Leibniz, isso era um quociente, só que a gente não olha para isso como quociente pela nossa dificuldade de conceituar o infinitésimo. Então, para a gente, isso é só uma notação. Mas se por um momento nós encarássemos essas barrinhas aqui como divisões mesmo, como quocientes, digam para mim, essa igualdade, ela fica natural ou não? Imagina isso como sendo coisas que você pode dividir, certo? Fica natural, não fica? E por que que fica, Vinícius? Ora, muito simples, né? Porque corta. Exatamente. Aqui é como se fosse assim, ó, cancela esse com esse, volta nesse, né? Certo? E, na verdade, para Leibniz era isso, porque para ele isso aqui era mesmo um quociente. Então, para ele, lógico que aqui eu cancelo
e volta naquilo lá. Portanto, essa é a expressão natural para a regra da cadeia. Né? Naquela notação, nessa notação aqui, isso não fica tão natural, tão evidente, né? Essa forma não é intuitiva. Agora, essa daqui é intuitiva. Né? Então, isso aqui é uma evidência de que, olha, realmente a notação de Leibniz, ela capta melhor a essência das coisas aqui, né? Ok. Até aqui, como que estamos? Tudo bem? Digam para mim. Tudo bem? Beleza. Deixa eu responder aqui a pergunta rapidinho do Diogo. E, e eu vou. E aí eu preciso que o Jorge me ajude aqui para tentar responder a pergunta dele e a gente encerra. O que significa D2 Y dx2? Seria isso daqui, né? Diogo, me confirme. D2 Y dx2. É isso? Isso, né? Isso aqui é uma forma da gente denotar o seguinte. Isso aqui, esse D2 aqui, é como se fosse assim, ó. D, D, Y, né? Dividido por esse dx2, é como se esse 2 aqui tivesse em tudo. Então é assim, ó. dx, dx, né? É como se fosse assim, ó, dx ao quadrado. Então fica dx vezes dx, né? Pensando assim, grosso modo. Isso aqui pode ser encarado assim, ó. D, dx, desse negócio aqui, ó. dy, dx. Né? Só separei aqui, né, ó. Aqui tinha um D e tinha outro D. Então tá os dois aqui tinha um dx e um dx, tá os dois lá, certo? Então, o que essa notação aqui está representando? É como se eu pegasse a função y, certo? Pego a função y, e o que é dy dx? Se y é uma função, o que é dy dx? Digam para mim. Não, o que essa notação representa, dy dx? Isso, o que está dentro do parênteses, estou falando. Né? Aqui dentro do parêntese, y é uma função. O que é dy dx em relação a essa função? É a derivada, exatamente. Né, que vocês estão colocando aí. Então isso aqui é a derivada. Uma vez que eu derivo a função y, eu obtenho uma nova função. Concorda? Obtenho uma nova função. Esse d dx aqui na frente é como se fosse assim, ó, essa nova função ela vem aqui para cima, e aí fica o d, essa função, dx. Esse d, essa função dx, é a derivada, isso aqui é a derivada dessa função que está aqui. Né? Então, o que significa d2y dx2? Significa derivar a função y duas vezes. Por exemplo, se y for x ao cubo, né, dy dx será 3x ao quadrado. O que será d2y dx2? Será a derivada da derivada de y ao cubo, de x ao cubo. Então, eu derivo uma vez 3x quadrado. Derivo de novo, 3x quadrado, derivada, 6x. Portanto, d2y dx2, se y é x ao cubo, seria 6x. Seria tipo aceleração. Se y for deslocamento, a derivada de y dx será velocidade, e a derivada segunda, esse é o termo que a gente usa, né? Derivada segunda é a aceleração. Né? Poderia escrever f duas linhas? Poderia perfeitamente, Matheus. É uma outra notação também. Na notação de Lagrange, essa derivada segunda é assim, f duas linhas. A primeira linha significa derivar uma vez, a segunda linha significa derivar a segunda vez. Né? Na notação de Leibniz, fica assim, certo? Que é o que vocês devem ter se deparado aí. Ficou claro, gente? Dúvida do Diogo, do Matheus? Não sei porque achava que duas linhas era integral. Não, Vitor. Duas linhas significa derivar duas vezes. Né? A integral a gente vai chegar lá, né? Com bastante paciência a gente chega lá, mas a integral
nessa história toda, ela é como que um operador que vai tentar desfazer, de certa forma, o que a derivada faz, né? Então, ela é como se fosse uma inversão da derivada. Mas duas linhas significa derivar duas vezes, ok? Isso. Perfeita a sua conclusão, Matheus. Logo, d2y dx2 é igual a f duas linhas de x. Perfeito. Que é igual à derivada segunda, né? Consiste em derivar a função duas vezes. Ok? Deriva uma vez e calcula a derivada da derivada. Ok.